a vida desse santo é uma vida que ele nasceu por volta de 1350 em Montpellier, na França, e na mesma cidade, em 1379, ele teria falecido. Teria nascido em 1350 e teria falecido em 1379. Então, ele faleceu jovem, né? Ele faleceu jovem. Ele era filho de um mercador rico de nome João. E o pai dele teria funções de governativas na cidade, né? E a mãe dele parece que se chamava Libéria. Libéria, e a mãe estava ligada também, era uma pessoa abastada, né? Ligada a famílias importantes de Montpellier. Então, o Roque, ele era herdeiro de uma considerável fortuna. Então, ele teria nascido com um sinal em forma de cruz avermelhada na pele do peito. Então, esse sinal em forma de cruz já era visto o sinal nele como um sinal de santidade. Ele já era visto como um santo através desse sinal que ele tinha na pele dele. As pessoas assim, se considerava que ele era uma pessoa predestinada à santidade. E ele teria ficado órfão de pai e mãe muito jovem. Então a educação dele foi confiada a um tio. E então ele teria estudado medicina na cidade e não concluiu. Teria estudado medicina, mas não concluiu os estudos. Então, mas ele desde muito cedo, ele praticava a caridade com as pessoas menos afortunadas. Ele tinha esse amor, né, no coração com as pessoas que necessitadas. E ele praticava a caridade. E ao atingir a maioridade, por volta dos 20 anos, ele resolveu distribuir todos os seus bens aos pobres. Então foi uma pessoa que distribuiu, deixou só uma pequena parte ao tio e partiu, né, em peregrinação. E no decorrer da viagem, né, ele encontrou uma peste, né, uma epidemia, uma peste, provavelmente era a peste negra de 1348. Então ele se ofereceu logo como voluntário para dar assistência aos doentes e passou a operar as primeiras curas milagrosas, segundo a sua biografia. Então ele operava apenas um bisturi e o sinal da cruz e realizava curas. E ele visitou Cesena, outras cidades vizinhas, né? Mantua, Moderna, Parma e muitas outras cidades e aldeias. Onde surgia um foco de peste, lá ele estava, o Roque, né, ajudando os doentes, curando os doentes, né, segundo a sua biografia e a biografia da igreja, né, que a igreja tem a fé, né, realizou, né, em Roque, são considerando Roque o santo. E ele curava, né, os doentes e se revelou cada vez, né,
mas é uma pessoa caridosa que ajudava os doentes e realizava curas. Então ele depois de visitar Roma, ele fazia orações diariamente, né? Onde, onde, onde se encontrava o túmulo de Pedro. E lá também, né, curou vítimas da peste. Lá também em Roma. E ele realizou, segundo a sua biografia, muitas curas. E uma pessoa caridosa. Então, quando ele voltou na viagem de volta para Montpellier, ao chegar a Piacenza, ele foi contagiado. Ele próprio foi contagiado pela doença. Então impediu a doença, né? Impediu que ele prosseguisse a sua obra de assistência. Então, para ele não contagiar ninguém com a sua doença, ele se isolou na floresta próxima, né? E disse, né? Tem uma lenda que durante esse período onde ele estaria isolado, né? Um cão diariamente ele trazia pão. Há uma crença, né? Que quando ele estava isolado, diariamente um cão ia levar pão para ele, né? E uma fonte de água nasceu, e nessa fonte ele matava a sede. Então o cão pertencia a um homem rico que ele se apercebeu da presença de Roque e foi o ajudar, sendo, né, convertido pelo santo, né, considerado santo da Igreja Católica, São Roque, sendo o homem foi convertido a emendar a sua vida, a sua má vida. Ele se converteu, foi convertido. Então, ele foi, né, curado miraculosamente, segundo a sua biografia, e regressou a Montpellier. Montpellier, né? Não, Montpellier. Mas logo lá ele foi preso e foi levado diante do governador. Foi preso e levado diante do governador, que alguns, né, afirmam que seria um tio dele, que declarou não o conhecer. E ele foi considerado um espião, passou alguns anos numa prisão até morrer. Teriam sido 5 anos. Ele ficou na prisão abandonado, esquecido por todos. E ele foi reconhecido pela cruz que ele tinha marcada no peito. Então, ele foi preso, né, com essa acusação de ter sido espião, né? Então, ele não conseguiu se livrar dessa acusação de espionagem ou de disseminar a peste, e aí ele teria morrido na cidade, né, em 1379. Então, ele teria morrido no encarceramento, né, na prisão, e descoberta a cruz no peito dele. A fama de santo dele rapidamente se espalhou, né, pela França, pelo norte da Itália, e foi atribuído a ele numerosos milagres. E também ele passou, né, a ser conhecido, a ser lembrado, né, em vários casos, né, de doença, e outros casos, né, casos foram de milagres e tal. Muita coisa na Igreja Católica que passou, né, a reconhecer ele como santo. E um milagre que foi atribuído, né,
foi a cura do carcereiro, quando ele estava na prisão, que se chamava Justino, e era coxeava, né, que quando tocou a perna no corpo dele, para verificar se o São Roque estaria realmente morto, a perna ficou milagrosamente curada. E então, essa é a vida, né, do santo São Roque da Igreja Católica. Foi uma pessoa muito que viveu uma vida de caridade, né? De amor ao próximo, se dedicou a sua vida, pela sua biografia, a atender pessoas que precisavam, pessoas que estavam doentes, pessoas. É tão difícil você ver hoje, né? Uma pessoa assim, santa, que não pensa no próximo e se dedica a sua vida a fazer o bem, a curar as pessoas, a curar, tentar resolver o problema da doença das pessoas, o problema das pessoas e tentar levar a cura, né? Segundo a sua biografia, ele realizava muitas curas. Ele não se importou com o dinheiro, né? Ele doou o dinheiro aos pobres e se pôs, né, a caminho. Então, assim, você vê que hoje em dia as pessoas dão tanto valor, né, para a questão material, para o dinheiro. E na Igreja Católica, a vida de São Roque, ele largou o dinheiro, ele era uma pessoa abastada, né? E deixou o dinheiro, né, para o tio e distribuiu um pouco para o tio, distribuiu a maioria para os pobres e foi fazer caridade. Estava cheio de amor, não estava se importando com as coisas materiais, não estava apegado aos bens materiais, né? Os valores que ele tinha eram valores, era a oração, ele tinha uma situação de, de estar na presença, né? Buscar a presença de Deus, né? Buscar a oração, estar em oração, buscar fazer caridade com a pessoa do próximo. Isso é algo, né, tão valoroso e no mundo de hoje, né, a gente vê o materialismo, a gente vê uma importância muito grande à questão financeira, à questão do dinheiro, né, assim, a vida das pessoas, uma preocupação em ajuntar bens, né? E muitos dão muito valor a esse tipo de situação, né? De você estar com os bens. E você vê que a São Roque, né? Ele foi nessa direção oposta, né? Ele é o santo, né? Da Igreja Católica. Nesse dia, 16, a festa é em 16 de agosto. Então é uma história sobre esse ponto de vista, né? É uma história muito tocante, que é a doação que ele teve, a vida dele, ele doou, né? E mostrou uma importância a coisas, né, que só com os olhos mesmo da fé e do amor da fé, os olhos da fé, os olhos da caridade, com os olhos do amor, com olhos sublimes, com olhos que você tenha uma visão abrangente, uma visão alta das coisas, uma compreensão maior das coisas, que você vai dar valor à história, né, desse santo, porque lá nós temos né, que ter uma visão realmente mesmo muito além da questão do materialismo, né, dessa questão mais apegada, para a gente ver e reconhecer, né, e contemplar a beleza da história de São Roque, comemorada, né, no dia, né, hoje no dia 16 de agosto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, está vivo e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.